Olá, alunos da primeira série do ensino médio, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Wilson do Nascimento e eu vou dar continuidade às nossas atividades de hoje. Vamos verificar qual o objeto de conhecimento da nossa aula. Esta é a aula de número 7 e ela traz como objeto de conhecimento compreensão das transformações técnicas e científicas, bem como dos processos políticos, econômicos, ambientais e culturais nos âmbitos local, nacional e mundial. Detalhamento desse objeto de conhecimento, a organização do espaço rural e urbano no Brasil. Feita a apresentação do objeto de conhecimento da nossa aula, vamos às atividades. Hoje nós vamos trabalhar com a organização do espaço urbano e rural aqui no Brasil, tá certo? A gente vai se limitar a falar de Brasil. E eu começo falando para vocês, primeiramente, como o espaço rural e urbano ele é construído, tá certo? Tanto o espaço urbano como o rural, eles são construídos a partir do trabalho, tá certo? É através do trabalho que o homem constrói tudo aquilo que é necessário para a sua sobrevivência, tudo aquilo que ele precisa. E o fruto do trabalho, desse trabalho, é justamente a construção tanto do espaço urbano como do espaço rural, certo? E a gente vai caracterizar cada um desses espaços agora. O espaço rural também e o espaço urbano. Vamos à primeira cartela? Olha só, como surge o espaço urbano e rural? Eles surgem a partir do trabalho feito pelo homem, tá certo? Então o homem constrói esses dois espaços a partir do seu trabalho. Agora a gente vai ver como a gente pode definir o espaço rural. O espaço rural, ele é constituído pelo que nós chamamos de áreas não urbanas, tudo bem? São espaços que não possuem cidades e nem adensamento populacional grande, tudo bem? E o que marca a atividade produtiva no espaço rural é justamente a atividade de agricultura, a atividade de pecuária e também a atividade extrativista. Tem uma imagem aqui do espaço rural que ilustra muito bem como esse espaço é, ou pelo menos a característica que ele tem, tá certo? Olha só, a gente tem uma imagem aqui que é uma paisagem aqui típica do espaço rural, certo? Algumas são mais modernas que essa, tudo bem, mais mecanizadas, mas no geral é esse espaço aqui, é essa paisagem aqui que caracteriza o espaço rural, certo? Agora nós vamos definir o que é o espaço urbano. Vamos à definição? O espaço urbano, ele é constituído pelas cidades e predominantemente aquelas cidades que têm mais de 20 mil habitantes. Isso porque o IBGE ele tem uma metodologia específica que leva em consideração a intensidade do adensamento urbano e a atividade desenvolvida ali. Então, nem toda cidade, quando ela é muito pequena, ela nem é considerada um espaço urbano. Mas isso é uma questão para uma próxima aula, tá bom? E isso também é uma metodologia do IBGE. Então, a cidade, o urbano, trata-se daquela localidade que concentra prédios, ruas, avenidas, comércios e os equipamentos urbanos, como portos, aeroportos e universidades. Estou aqui no meio de um grande centro urbano, conforme vocês vão ver. Olha só, isso daqui denota muito bem o que é o espaço urbano, que é justamente o espaço das cidades. Feita a caracterização, a conceituação, a definição do que é o espaço rural e do que é o espaço urbano, nós vamos ver agora como esses dois espaços eles foram sendo construídos ao longo dos processos históricos, ao longo desses mais de 500 anos de história que tem o nosso país. Vamos começar com o espaço rural. Vamos lá? Olha só, a evolução do espaço rural brasileiro, ela tem diversos fatores que contribuíram para esse processo, tudo bem? E esses fatores estão ligados às questões naturais e também estão ligados às questões econômicas, às questões internacionais e às questões políticas também. Vamos conhecer quais são esses fatores naturais?
Olha só, como fatores naturais, nós podemos citar as características físicas do nosso território. O relevo plano, por exemplo. Nós temos vastas áreas de planícies mais planas que são muito favoráveis à atividade agrícola. Outro ponto importante, turma, são a variação climática, a diferenciação climática. O nosso país ele é considerado um país continental, certo? Isso acaba dando para a gente a possibilidade de ter diversos climas espalhados pelo território, como, por exemplo, o equatorial quente e úmido no norte do país, o clima tropical na região sudeste, parte do nordeste, o clima subtropical na região sul. E é claro que essa diversidade de climas favorece o cultivo de diferentes espécies, e a criação também de diferentes espécies de animais, certo? E nós temos também o que é essencial tanto para a atividade industrial, que não é esse caso aqui, mas também para a atividade de agricultura e pecuária, que é água, turma. E quando eu falo de água, não estou falando somente as águas que estão no rio. Água doce, tá? São as águas que estão nos lençóis freáticos, por exemplo. Nós temos no nosso território um dos maiores aquíferos do mundo. E eu posso citar o aquífero Alter do Chão, que está destacado aqui no mapinha para vocês, certo? E nós temos também o aquífero Guarani, certo? Que é esse que está mais ao sul do nosso território. Temos fatores socioeconômicos, tudo bem? E políticos que contribuem também para a formação do espaço rural brasileiro. Quais são esses condicionantes históricos? O próprio processo, como se deu a formação do território brasileiro, com a colonização, a questão política, econômica, social e também geográfica, certo? Desde o período colonial, o espaço rural brasileiro ele vem sendo consolidado. Com a consolidação do espaço rural, a gente vai ter também, mais recentemente, os grandes mercados do consumidor, externo e interno, que vão exigir essa produção que a gente tem aqui no nosso território, tudo bem? E a expansão e modernização da agricultura também é outro ponto que é muito importante para a gente compreender o processo de formação do espaço rural no Brasil. E professor, quando esse espaço ele começou a se formar? Esse espaço ele começou a se formar, turma, ainda no período colonial, quando as primeiras atividades de agricultura e pecuária foram realizadas aqui no nosso território. Tudo bem? Quais foram as primeiras atividades, os primeiros cultivos que nós tivemos aqui no nosso território? Olha, a gente vai ver aqui a cana-de-açúcar, vamos lá. A gente tem também o cultivo do algodão, do cacau, do tabaco. A gente tem também o cultivo do café no século XVIII e XIX, a pecuária que vem desde o período colonial e se consolidou ao longo desses 500 anos, certo? Essas atividades, elas são desenvolvidas em grandes latifúndios, em grandes propriedades, com o uso extensivo do solo, uma área muito grande, técnicas rudimentares, isso outrora, tá, turma? Nesse momento atual, a gente tem uma maior modernização das atividades, principalmente daquela produção que é voltada ao mercado externo. Temos também a utilização, no período colonial, da mão de obra escrava, e isso dura até mesmo após o período colonial, um pedaço de tempo, e a gente tem também essa transformação para a mão de obra assalariada, conforme a movimentação internacional, e por fim, a produção no espaço rural brasileiro, ela sempre foi mais em larga escala, porque o objetivo era justamente o mercado externo, certo? Olha só, nós tivemos a partir da década de 50, principalmente, a modernização do espaço rural brasileiro. E essa modernização, ela veio acompanhada do desenvolvimento da atividade industrial e, consequentemente, também do processo de urbanização. Está tudo muito alinhado, está tudo muito casado, certo? Então, a modernização do campo, ela acontece, quando o nosso país começa a se industrializar, certo? E nós começamos, a partir também da industrialização, a intensificar o processo de urbanização. Vamos lá? Olha só, esse período, ele vai começar em 1940, e a agricultura brasileira, desde então, vem passando por intenso processo de modernização. E, conforme a gente pode ver aqui nas imagens,
Essa modernização está ligada à mecanização do campo e aos estudos científicos voltados à produção, tanto agrícola como pecuarista. E a partir do momento que o campo foi se modernizando, a gente vai ver agora que as cidades, ela passou a exercer uma influência muito grande sobre o campo. E o campo, que antes tinha um papel, passou agora a ter ainda mais funções. Quais são as funções, professor? Fornecer, gerar divisas, lucros para a produção, para quem produz na realidade, matéria-prima, principalmente para a indústria, e também alimentos para o grande contingente humano, para a população que não para de crescer, principalmente nos últimos anos. Essa modernização no campo gerou no espaço rural brasileiro o chamado agronegócio, a agroindústria, que é quem moderniza, que é quem faz essa modernização da atividade de agricultura e da atividade de pecuária no campo brasileiro. Tudo bem? Olha só. Então, nós vamos agora citar para vocês as características do espaço rural brasileiro. Como primeira característica, eu cito a vocês a presença que, na realidade, o espaço rural brasileiro ele não é homogêneo. Ao mesmo tempo que a gente tem áreas bastante desenvolvidas do ponto de vista técnico, das técnicas produtivas, nós temos também áreas que estão extremamente atrasadas no sentido dessas inovações técnicas, tudo bem? Eu não estou entrando no mérito de quem é melhor ou de quem é pior, certo? Outra característica do espaço rural brasileiro, os setores modernos que empregam também recursos extremamente avançados. Então, as áreas mais modernas, as tecnologias, elas são bem avançadas e consideradas, assim, as mais avançadas do mundo. E a gente até hoje tem ainda o predomínio do chamado plantation, que é aquela prática agrícola onde você produz, tendo em vista, o mercado externo, a monocultura, que é a especialização em produzir somente um produto. Temos mais características do espaço rural brasileiro, e aí a gente fala da estrutura fundiária. A estrutura fundiária brasileira, ela é marcada pela concentração de terras na mão de um pequeno grupo. Isso acontece desde o período colonial, desde que dividiram nosso território em capitanias hereditárias, e talvez esses sejam os primeiros relatos de latifúndios que a gente tem aqui no Brasil, tá certo? E em meio a todas essas características que a gente citou, a gente traz também a participação da agropecuária no superávit da balança comercial. Hoje, tanto a atividade de agricultura e pecuária somadas, elas representam cerca de 25% de todo o PIB do nosso país. Bacana, né? Feito essa caracterização do espaço rural, a gente entra na questão fundiária, que é uma questão latente e sensível na nossa sociedade. Olha só, a estrutura fundiária do Brasil é um problema porque ela concentra a propriedade, as terras produtivas, na mão de um grupo muito pequeno. Isso gera o que nós chamamos de latifúndios. Professor, o que são os latifúndios? São as grandes propriedades de terra, tudo bem? Essas grandes propriedades estão nas mãos, das elites políticas e econômicas que nós temos no nosso território. Se eu vou falar de latifúndio, é necessário que eu explique para vocês o que são também os minifúndios, que são aquelas pequenas propriedades. As pequenas propriedades, elas são marcadas principalmente pela presença de agricultores, de pequenos agricultores e da agricultura familiar de uma forma geral. Bem, se a gente tem a concentração de terras na mão de um grupo, a gente vai ter um problema que é social. E se a gente tem problema social, a gente vai ter movimentos que vão lutar pelos direitos dessa terra. A gente tem a Liga Camponesa, que é um dos primeiros movimentos do campo, que vai lutar pela distribuição da terra de uma forma mais equitativa, e ela vai de 40 a 60 com maior destaque, e durante o regime militar, a ditadura militar, em função da repressão, esses movimentos quase deixaram de existir, e na década de 80 a gente tem um movimento que perdura até hoje, que é o MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que também vai lutar pelo direito do acesso à terra, tá bom?
Bem, agora nós vamos ver a consequência da modernização da atividade de agricultura e pecuária. Vamos lá às consequências? Como principal consequência da atividade de agricultura e pecuária, a gente tem o endividamento do pequeno produtor, certo? O pequeno produtor, para tentar se tornar mais competitivo, ele acaba indo ao banco, emprestando dinheiro para modernizar a sua lavoura, comprando equipamentos, insumos, pesticidas, herbicidas, e isso, obviamente, para isso ele precisa de dinheiro. E ele tem que recorrer às instituições financeiras, aos bancos, para conseguir esse dinheiro. Outro ponto importante, turma, é a diminuição da biodiversidade. Olha só, a modernização da atividade de agricultura e pecuária tem causado muitos impactos na biodiversidade. Isso porque ela desmata bastante e isso por si só já vai ocasionar a redução, a perda de biodiversidade e também a questão do uso de sementes transgênicas, que você acaba diminuindo a variedade de espécies de um dado segmento produtivo, como por exemplo laranja, soja, dentre outros. Outra consequência da modernização da atividade de agricultura e pecuária é o chamado êxodo rural. Vamos ver? E o que é o êxodo rural, professor? É a saída do homem do campo em direção à cidade. Daqui a pouco a gente vai ver por que isso acontece. A mecanização do campo impulsiona, na realidade empurra este homem do campo em direção à cidade, tá certo? Essa saída do homem em direção à cidade, do campo em direção à cidade, nós chamamos de êxodo rural. E é claro, a utilização dos agrotóxicos de uma forma geral acaba comprometendo o solo, as águas subterrâneas, as águas dos rios, e isso tem impacto direto, não só na saúde do homem, de uma forma geral, mas na saúde de todas as espécies de vida, tá bom? Feita a caracterização do espaço rural, a gente entra agora na caracterização do espaço urbano. E aí eu começo para vocês afirmando que nem sempre o nosso país ele foi urbano, tudo bem? Até as primeiras décadas do século XX, o Brasil ainda era um país agrário e a maior parte da população ela vivia no campo. Não é que o Brasil tenha deixado de ser agrário nos últimos anos, tá? Mas a atividade industrial ganhou força e se tornou a força motriz da economia brasileira. As condições históricas e econômicas impostas ainda no período colonial fez com que nós tivéssemos o processo de urbanização que se deu de forma intensa e de forma acelerada. Isso vai fazer com que a gente tenha problemas urbanos, principalmente nos grandes centros urbanos. A gente tem aqui uma pequena animação que traz para vocês os principais problemas urbanos vivenciados pela nossa sociedade. A gente tem os problemas relacionados à questão do trânsito, do deslocamento, da moradia, do acesso ao saneamento básico, da segurança, que é um outro ponto muito comum, muito presente nas cidades brasileiras. A gente tem a questão das enchentes que assolam as nossas cidades. A gente está vendo o caso de Petrópolis, né, que tem sofrido com as intensas chuvas. Tudo isso é fruto do processo de urbanização que nós temos vivenciado. A questão do lixo urbano, tudo bem, é outro ponto importante, é outro problema vivenciado pela nossa sociedade, certo? E agora, visto quais são esses problemas, nós vamos caracterizar quais são, como se deu na realidade esse processo de urbanização aqui no nosso país. Bem, a urbanização brasileira, ela tomou impulso a partir da década de 30. A década de 30 ela é um marco para o nosso país, porque é a partir desse momento que o processo de industrialização se intensifica. Se o processo de industrialização se intensifica, a gente vai ter também, atrelado a ele, a intensificação do processo de urbanização. E a partir das décadas de 50 e 60, a urbanização se tornou ainda mais intensa por conta do desenvolvimento da atividade industrial no sudeste do país. Eu tenho um gráficozinho para eu mostrar para vocês como se deu a questão
da expansão urbana no país. E eu começo para vocês, primeiramente, esclarecendo as informações que estão aqui. Vocês estão feras, vocês são expert nisso, porque a professora Andresa, na aula de ontem, ensinou a vocês a fazerem a análise dos gráficos, não foi isso? Olha só, primeira informação que vocês têm que observar aqui. A área em azul do meu mapa trata da população urbana, tá certo? Essa área em vermelho do meu mapa trata da população rural. Eu peguei um recorte aqui, tá bom? O ano de 1940 até o ano de 2010. Olha, lembra que eu falei para vocês que a nossa industrialização, ela se intensifica? Se intensifica, tá, turma? A partir da década de 30? Beleza, olha só. Em 40, a gente já tem, se a gente fosse analisar os dados da população urbana anteriores a 40, a gente ia ver que o percentual de população urbana era bem menor. Em 1940, a gente já tem 31% da população brasileira vivendo em área urbana e 69% da população brasileira vivendo em área rural. Isso significa dizer que a maior parte da população brasileira em 40 vivia em área rural. Então a gente podia dizer que o Brasil era um país predominantemente rural, com boa parte da sua população vivendo em área rural. A década de 70, ela é uma década bem emblemática. Por quê, professor? Porque a gente tem um vertiginoso crescimento econômico, alicerçado principalmente no endividamento externo, e aqui pela primeira vez a população brasileira, a população urbana do Brasil, perdão, ela ultrapassa a população rural. E conforme a nossa indústria ela foi se desenvolvendo, olha, nos anos de 1980, 91 e 2000, a taxa de população urbana, a quantitativo de pessoas que vivem em cidades, foi aumentando. E em 2010, que é o último censo realizado pelo IBGE, 84% da população brasileira estava vivendo em cidades e apenas 16% da população brasileira vivendo no campo. Tudo bem? Olha só, o que provocou esse crescimento populacional? Esse crescimento populacional urbano, ele foi provocado, ele só foi possível graças ao êxodo rural, tá certo? O êxodo rural, como eu falei para vocês, é a saída do homem do campo em direção à cidade, certo? Então é ele que vai provocar esse aumento nas taxas de urbanização, no quantitativo de pessoas, de brasileiros que vão viver em cidades, tá certo? Vamos ver o que impulsiona essa migração campo e cidade? Vamos lá? Olha só, o êxodo rural só é possível porque a cidade ela se torna um fator de atração, ela vai atrair esse homem do campo para o seu espaço, tudo bem? E o campo, por sua vez, ele vai ser um fator repulsivo. A conjuntura vai fazer com que o homem do campo ele seja empurrado do campo em direção à cidade. Isso em decorrência principalmente do processo de mecanização do campo e da falta de terras, não é isso? Para que ele trabalhe. A concentração de terras na mão de um grupo pequeno deixa boa parte das pessoas que vivem no campo sem ter onde realizar a atividade de agricultura e atividade de pecuária, tá certo? Sem ter como viver no campo. Bem, então nós temos a partir dessa intensificação do processo de urbanização, a metropolização do território brasileiro. Em 1950, as metrópoles de Rio de Janeiro e São Paulo irão se consolidar como tal, porque esses fluxos migratórios, eles foram direcionados, essa saída do homem do campo em direção às cidades, foram direcionadas para cidades específicas, aquelas que apresentavam maior desenvolvimento industrial. Neste caso, eram as cidades do Rio de Janeiro e as cidades de São Paulo, certo? E à medida que outras cidades foram também se industrializando, como Belo Horizonte, Recife, Salvador, Fortaleza, dentre outros, elas também vão atrair um quantitativo de pessoas, fluxos migratórios
para elas, certo? E é claro, com esse crescimento acelerado das cidades, irão surgir também problemas ambientais, sociais, econômicos que são típicos do espaço urbano, das grandes cidades, das metrópoles brasileiras. Temos aqui a lista de alguns probleminhas aqui, como transporte, como habitação, educação, saúde, abastecimento de água, fornecimento de energia e a poluição de uma forma geral, que vai desde a poluição visual, tá certo? Até a poluição sonora, que se dá através dos ruídos emitidos principalmente pelos automóveis, pela atividade industrial, certo? A poluição de rios, lagos, igarapés, tudo isso são problemas que são recorrentes, característicos do espaço urbano brasileiro, principalmente das grandes metrópoles. A gente tem aqui uma animação para tratar um pouco desses principais problemas evidenciados no espaço urbano. Tem uma animaçãozinha aqui, tá certo? Com a dinâmica, com o cotidiano, na realidade da cidade, né? Então, o que a gente observa aí? E já fica como dica, já fica como curiosidade, já fica como sugestão para vocês debaterem na nossa DLI, tudo bem? A gente tem a cidade aí, tal como é, a gente observa prédios, a gente observa fábricas com suas chaminés emitindo poluentes para a atmosfera, a gente vê o esgoto sendo despejado nos rios, a gente vê o lixo passando aí pelo rio, a gente vê os automóveis nas avenidas e as avenidas congestionadas. Essa é a realidade, dos grandes centros urbanos de todo o Brasil, tá certo? E ultimamente, como as cidades médias elas passam a receber boa parte dos fluxos migratórios, da saída de pessoas do campo ou das grandes metrópoles, estão se direcionando não mais para as grandes cidades, mas para as cidades médias, como Santarém, Parintins, dentre outras. Esses problemas também, eles começam a surgir, eles começam a aparecer nessas localidades, nas cidades médias, certo? Então, o espaço urbano brasileiro, na atualidade, é marcado por diversos problemas, tanto de ordem social, que isso envolve a questão da pobreza, da violência, de ordem econômica, desemprego principalmente, e também de ordem ambiental, porque boa parte dos problemas ambientais vivenciados pela sociedade atual estão também atrelados ao espaço urbano, como poluição do ar atmosférico, como a poluição dos rios, dos cursos d'água subterrâneos ou que estão na superfície e outras formas de poluição que a gente tem, que são características do espaço urbano. Tudo bem?